O coração do padre Henrique parou de bater às 10h47 da manhã de um domingo de Pentecostes, exatamente no momento em que ele erguia a hóstia consagrada diante de 800 pessoas que lotavam a igreja matriz de Nossa Senhora das Graças, em Aparecida do Norte. Ninguém percebeu imediatamente. A congregação estava de cabeça baixa, em adoração, enquanto o padre pronunciava as palavras que haviam sido ditas bilhões de vezes ao longo de 2000 anos: "Este é o meu corpo, que será entregue por vós." A hóstia branca brilhava contra a luz que entrava pelos vitrais, e por um momento, tudo parecia perfeitamente normal. Então o padre caiu. O som do corpo atingindo o chão de mármore ecoou pela igreja como um trovão. A hóstia escapou de suas mãos e rolou pelo altar. O cálice tombou, derramando vinho sobre a toalha branca. E o silêncio que se seguiu foi o mais absoluto que aquelas paredes já haviam testemunhado. O que aconteceu nos 23 minutos seguintes desafia qualquer explicação médica, qualquer lógica científica, qualquer tentativa de racionalização. 800 testemunhas viram. Câmeras de segurança gravaram. E ainda assim, mesmo aqueles que estavam presentes têm dificuldade em acreditar no que seus próprios olhos presenciaram. Esta é a história do milagre da missa de Pentecostes. E ela começa não naquele domingo, mas 30 anos antes, em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Henrique Augusto de Lima nasceu em 1965, em uma família de agricultores devotos que viviam da terra e da fé. Sua mãe, Dona Carmen, rezava o terço todas as noites, sem falta, e seu pai, seu Joaquim, nunca começava um dia de trabalho sem primeiro fazer o sinal da cruz e pedir a bênção de Deus sobre a plantação. Desde criança, Henrique sabia que seria padre. Não era uma decisão que ele havia tomado conscientemente, era mais como uma certeza que havia nascido com ele, tão natural quanto respirar. Enquanto outras crianças brincavam de polícia e ladrão, Henrique montava altares de brinquedo e celebrava missas imaginárias para seus irmãos mais novos. Esse menino veio ao mundo com uma missão, dizia Dona Carmen para quem quisesse ouvir. Deus o marcou desde o ventre. Aos 18 anos, Henrique entrou no seminário. Aos 25, foi ordenado padre. E nos 30 anos seguintes, dedicou sua vida completamente ao sacerdócio, servindo em paróquias cada vez maiores, ganhando reputação como um homem de fé profunda, sermões inspiradores e uma capacidade quase sobrenatural de tocar os corações dos fiéis. Mas Henrique carregava um segredo. Desde os 40 anos, ele sofria de uma condição cardíaca grave. Uma cardiomiopatia que os médicos haviam descoberto por acaso, durante um check-up de rotina. O coração de Henrique estava enfraquecido, suas paredes finas demais, seu ritmo irregular demais. Os médicos recomendaram que ele reduzisse as atividades, evitasse estresse, considerasse se aposentar. Henrique recusou. "Eu nasci para celebrar a missa", disse ele ao cardiologista que tentava convencê-lo a desacelerar. "Se Deus quiser me levar enquanto estou no altar, será a morte mais abençoada que eu poderia pedir." Os anos passaram, e a condição piorou. Henrique tomava medicamentos, fazia exames regulares, mas continuava celebrando. 2 missas por dia, às vezes 3. Confissões, visitas a doentes, trabalho pastoral incansável. Seu corpo estava falhando, mas seu espírito permanecia inabalável. Em maio de 2023, aos 58 anos, Henrique foi transferido para a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Graças, em Aparecida do Norte. Era sua maior paróquia até então, com mais de 10.000 fiéis registrados, e a responsabilidade era esmagadora. Mas Henrique a abraçou com a mesma dedicação de sempre. Ele sabia, em algum nível profundo, que não tinha muito tempo. Os sinais estavam lá, a fadiga crescente, a falta de ar, as pontadas no peito que vinham com frequência cada vez maior. Mas ele não tinha medo. Havia feito as pazes com a morte há muito tempo. O que ele não sabia era que sua morte não seria o fim de sua história. Seria apenas o começo. O domingo de Pentecostes amanheceu claro e quente. A igreja começou a encher cedo, famílias inteiras chegando para garantir lugares nos bancos de madeira. Pentecostes era uma das celebrações mais importantes do calendário litúrgico, o dia em que a igreja comemorava a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, e a missa das 10 era tradicionalmente a mais concorrida.
Padre Henrique acordou naquela manhã sentindo-se estranhamente leve. A dor no peito que o havia atormentado nas últimas semanas estava ausente. A fadiga que normalmente pesava sobre seus ombros parecia ter se dissipado. Ele atribuiu isso a uma boa noite de sono, sem saber que seu corpo estava lhe dando um último presente antes do fim. Na sacristia, enquanto se vestia com os paramentos vermelhos de Pentecostes, Henrique teve uma sensação peculiar. Era como se alguém estivesse observando, uma presença invisível mas palpável. Ele olhou ao redor, mas estava sozinho. Ainda assim, a sensação persistiu. Senhor, murmurou ele, fazendo o sinal da cruz, seja feita a vossa vontade. A procissão de entrada começou às 10 em ponto. Henrique caminhou pelo corredor central, precedido pelos coroinhas e ministros, enquanto a congregação cantava o hino de abertura. Os vitrais coloridos projetavam padrões de luz sobre o chão de mármore, e o ar estava pesado de incenso e expectativa. A missa prosseguiu normalmente. As leituras foram proclamadas, o evangelho foi cantado, Henrique subiu ao púlpito para a homilia. Falou sobre o Espírito Santo, sobre fogo e vento, sobre a coragem que os apóstolos haviam recebido naquele dia em Jerusalém, 2000 anos antes. O Espírito Santo não é uma força distante, disse ele, sua voz ecoando pela igreja. Ele está aqui, agora, neste momento. Em cada um de vocês. Esperando para ser convidado, esperando para transformar. Tudo o que precisamos fazer é abrir nossos corações e dizer, vem, Espírito Santo. Vem e renova a face da terra. Palavras que ele não sabia seriam proféticas. Após a homilia, a missa continuou em direção à liturgia eucarística. As oferendas foram trazidas ao altar. Henrique preparou o pão e o vinho, pronunciando as orações prescritas. Tudo estava correndo como sempre, como em milhares de missas que ele havia celebrado ao longo de sua vida. Então chegou o momento da consagração. Henrique tomou o pão nas mãos. Inclinou-se sobre ele, como o ritual exigia. E começou a pronunciar as palavras mais sagradas da liturgia católica. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo, tomai, todos, e comei, isto é o meu corpo. Foi nesse momento que a primeira pontada veio. Aguda, devastadora, como uma lança atravessando seu peito. Henrique vacilou, mas continuou. Que será entregue por vós? Ele ergueu a hóstia. A congregação baixou as cabeças em adoração. E o coração de Padre Henrique Augusto de Lima parou de bater. O caos que se seguiu foi instantâneo e total. Alguém gritou. Várias pessoas se levantaram. Um médico que estava na congregação, Dr. Fernando Alves, cardiologista com 20 anos de experiência, correu em direção ao altar, empurrando pessoas para o lado. Afastem-se! Sou médico! Afastem-se! Ele chegou ao altar em segundos, encontrando Henrique caído de lado, os olhos abertos mas vazios, a pele já assumindo o tom acinzentado que indica ausência de circulação. O médico verificou o pulso. Nada. Verificou a respiração. Nada. Começou a fazer compressões torácicas imediatamente. Alguém chame uma ambulância. Rápido! A igreja havia se transformado em um turbilhão de pânico. Pessoas choravam, rezavam em voz alta, tentavam se aproximar para ver o que estava acontecendo. Os coroinhas estavam paralisados de choque. O diácono que assistia à missa tentava manter a ordem, mas sua voz se perdia no caos. Dr. Fernando trabalhou incansavelmente. Compressões torácicas, respiração boca a boca, tudo que a medicina de emergência prescrevia. Um desfibrilador portátil foi trazido, a igreja havia instalado um após uma campanha de saúde pública, e ele o usou. Uma vez. 2 vezes. 3 vezes. Nada. O corpo de Padre Henrique permanecia inerte. Sem pulso, sem respiração, sem qualquer sinal de vida. 5 minutos se passaram. Depois 10. Depois 15. Cada minuto sem oxigênio causava danos irreversíveis ao cérebro. Cada minuto reduzia as chances de sobrevivência a praticamente zero.
Doutor Fernando continuava tentando, mas em seu coração, sabia que era inútil. Ele havia visto morte suficiente em sua carreira para reconhecê-la. Padre Henrique estava morto. Não havia retorno. Aos 18 minutos, o médico parou. Sentou-se no chão do altar, exausto, derrotado. Olhou para a congregação que observava em silêncio horrorizado. Eu sinto muito, disse, a voz quebrando. Ele se foi. Uma onda de lamento atravessou a igreja. Mulheres soluçavam. Homens escondiam o rosto nas mãos. Crianças choravam sem entender. A missa de Pentecostes havia se transformado em velório. E então, algo impossível aconteceu. A primeira pessoa a notar foi uma menina de 7 anos chamada Sofia. Ela estava sentada na primeira fila com os pais, assistindo a tudo com os olhos arregalados de uma criança que ainda não entende completamente o que é a morte. Enquanto os adultos choravam e o médico se afastava do corpo, Sofia viu algo que ninguém mais estava olhando. A mão do padre se moveu. Mamãe, sussurrou ela, puxando a manga da mãe. Mamãe, olha. A mãe não ouviu, perdida em seu próprio choro. Mas Sofia continuou olhando. E viu a mão se mover novamente. Depois, o braço. Depois, lentamente, impossível, milagrosamente, Padre Henrique começou a se levantar. Mamãe! O grito da criança cortou o silêncio da igreja. Todas as cabeças se viraram. E o que viram fez com que várias pessoas caíssem de joelhos imediatamente. Padre Henrique estava de pé. Não cambaleante, não confuso, não com os movimentos descoordenados de alguém que acabou de sofrer uma parada cardíaca de 18 minutos. Ele estava de pé com a postura ereta de sempre, os olhos claros e focados, o rosto sereno como se nada tivesse acontecido. Doutor Fernando, que havia se virado ao ouvir o grito de Sofia, ficou paralisado. Isso era impossível. Clinicamente, neurologicamente, biologicamente impossível. 18 minutos sem oxigênio. 18 minutos de morte clínica. Ninguém volta disso. Ninguém. Mas lá estava ele. Vivo. De pé. E fazendo algo que ninguém esperava. Padre Henrique caminhou calmamente até o altar. Pegou a hóstia que havia rolado pelo chão. E, como se retomasse exatamente de onde havia parado, continuou a consagração. Façam isso em memória de mim. A igreja estava em silêncio absoluto. Ninguém ousava respirar. Ninguém ousava se mover. 800 pessoas assistiam, petrificadas, enquanto um homem que havia estado morto há menos de 1 minuto celebrava a Eucaristia. Henrique tomou o cálice. Pronunciou as palavras sobre o vinho. Ergueu-o diante da congregação. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Ele fez uma genuflexão perfeita, sem qualquer sinal de fraqueza ou desorientação. Depois, olhou para a congregação, para os rostos banhados em lágrimas, para os olhos arregalados de espanto, para a fé que estava sendo testada e transformada naquele momento. E sorriu. A paz do Senhor esteja sempre convosco, disse ele, como se fosse apenas mais um domingo. Ninguém respondeu. O choque era grande demais. Então, lentamente, uma voz se ergueu do fundo da igreja. E com o vosso espírito. Outras vozes se juntaram. Primeiro hesitantes, depois mais fortes. Em segundos, toda a congregação estava respondendo, muitos ainda chorando, mas agora com lágrimas de algo além da tristeza. A missa continuou até o fim. O que aconteceu depois se tornou notícia em todo o Brasil, depois no mundo. Dr. Fernando Alves, o cardiologista que havia declarado Padre Henrique morto, deu dezenas de entrevistas tentando explicar o inexplicável. Eu verifiquei. Múltiplas vezes. Não havia pulso, não havia respiração, não havia atividade cardíaca. Pelos meus 30 anos de experiência médica, aquele homem estava morto. Não existe explicação científica para o que aconteceu. As câmeras de segurança da igreja haviam gravado tudo.
O vídeo mostrava claramente o momento da queda, os 18 minutos de ressuscitação sem sucesso, e então, impossível, inegável, Padre Henrique se levantando e voltando ao altar. O vídeo viralizou, acumulando mais de 100 milhões de visualizações em uma semana. Céticos tentaram encontrar explicações. Catalepsia, diziam alguns. Erro de diagnóstico, sugeriam outros. Uma elaborada encenação, acusavam os mais cínicos. Mas nenhuma explicação se sustentava diante das evidências. 18 minutos de parada cardíaca confirmada por um cardiologista experiente. 3 choques de desfibrilador sem resposta. E então, recuperação completa sem qualquer sequela. A Igreja Católica iniciou uma investigação formal. Teólogos, médicos e cientistas foram enviados para examinar o caso. Padre Henrique foi submetido a uma bateria completa de exames, todos os quais mostraram um coração perfeitamente saudável, algo impossível, dado seu histórico de cardiomiopatia. A doença simplesmente desapareceu, disse o cardiologista que o examinou depois. As paredes do coração, que estavam finas e fracas, agora estão normais. É como se ele tivesse recebido um coração novo. Quando perguntado sobre o que havia experimentado durante os 18 minutos, Padre Henrique demorou semanas para falar. Quando finalmente o fez, suas palavras foram simples mas devastadoras. Eu estava em um lugar de luz. Não sei descrevê-lo de outra forma. Havia uma presença, não uma pessoa com forma, mas uma presença de amor tão intenso que eu não tenho palavras. E essa presença me disse que meu trabalho não estava terminado. Que eu precisava voltar. Que havia uma missa para completar. Ele fez uma pausa, os olhos distantes, lembrando. Eu não queria voltar. O que eu senti lá, não há nada na terra que se compare. Mas não era minha escolha. Então voltei. E completei a consagração. Porque era para isso que eu havia nascido. Os anos seguintes transformaram a igreja matriz de Nossa Senhora das Graças em um lugar de peregrinação. Milhares de pessoas vinham de todo o Brasil, e eventualmente de todo o mundo, para assistir às missas de Padre Henrique. Não por curiosidade mórbida, mas por algo mais profundo. Havia uma energia nas celebrações dele que não existia antes. Uma intensidade, uma presença, algo que tocava as pessoas de formas que elas não conseguiam explicar. E os milagres continuaram. Não dramáticos como a ressurreição no altar, mas igualmente inexplicáveis. Uma mulher com câncer terminal que foi curada após receber a comunhão das mãos de Henrique. Um homem paraplégico que voltou a andar depois de uma bênção. Uma criança cega de nascença que começou a enxergar durante uma missa de Natal. A igreja investigou cada caso com rigor. Nem todos foram confirmados como milagres, alguns tinham explicações naturais, outros eram exagerados ou mal documentados. Mas alguns, um número significativo, resistiram a todo escrutínio. Curas que a medicina não podia explicar. Transformações que desafiavam a lógica. Padre Henrique nunca reivindicou crédito por nenhum deles. Eu não faço milagres, dizia ele sempre que perguntado. Eu apenas celebro a missa. O milagre é a Eucaristia em si. É o próprio Cristo, presente no pão e no vinho. Se curas acontecem, é porque as pessoas estão encontrando Ele, não a mim. Mas havia algo mais que mudou nele depois daquela manhã de Pentecostes. Uma urgência, uma intensidade em suas homilias que não existia antes. Ele falava da morte com familiaridade de quem a conhecia intimamente. Falava do céu com a certeza de quem o havia visitado. E falava do amor de Deus com uma paixão que fazia até os mais céticos se emocionarem. Eu morri, dizia ele. Eu vi o que está do outro lado. E posso dizer a vocês com absoluta certeza, não há nada a temer. A morte não é o fim. É uma porta. E do outro lado dessa porta, há amor. Um amor tão grande, tão completo, tão avassalador que tudo o que passamos aqui, a dor, o sofrimento, a perda, é esquecido em um instante. Vale a pena viver bem. Vale a pena amar bem. Porque o que nos espera é além de qualquer coisa que possamos imaginar. Padre Henrique celebrou sua última missa em um domingo de Pentecostes, exatamente 10 anos depois do milagre.
A igreja estava lotada, como sempre. Peregrinos de dezenas de países estavam presentes, alguns tendo viajado milhares de quilômetros apenas para estar ali. Todos sabiam que Henrique estava envelhecendo, que seus passos estavam mais lentos, que sua voz não tinha mais a força de antes. Mas ninguém esperava que aquele seria o fim. A missa prosseguiu normalmente. As leituras, o evangelho, a homilia. Henrique falou novamente sobre o Espírito Santo, sobre fogo e transformação, sobre a coragem de viver uma vida de fé. 10 anos atrás, disse ele, neste mesmo dia, nesta mesma igreja, eu morri. E Deus, em sua infinita misericórdia, me deu mais tempo. Tempo para celebrar, tempo para servir, tempo para amar. Não sei quanto tempo ainda tenho. Nenhum de nós sabe. Mas sei que cada dia é um presente. Cada missa é um milagre. Cada momento de comunhão com Cristo é uma antecipação do céu. Quando chegou o momento da consagração, Henrique tomou o pão nas mãos. Pronunciou as palavras sagradas. Ergueu a hóstia diante da congregação. E desta vez, não caiu. Desta vez, ele simplesmente sorriu. Um sorriso de paz absoluta, de missão cumprida, de jornada completada. Ele baixou a hóstia, olhou para a congregação uma última vez, e disse: Obrigado. Por tudo. Então fechou os olhos. E, ainda de pé, ainda segurando o pão consagrado, Padre Henrique partiu definitivamente para o lugar de luz que havia visitado uma década antes. Desta vez, não houve ressurreição. Não era necessária. O diácono que o assistia segurou seu corpo antes que caísse, deitando-o gentilmente no chão do altar. Outro padre, que estava presente na congregação, subiu para completar a missa. E enquanto a Eucaristia era distribuída, enquanto os fiéis choravam e rezavam, todos sabiam que estavam testemunhando não uma tragédia, mas uma conclusão perfeita. Henrique havia morrido como sempre quis, no altar, durante a missa, no momento mais sagrado da liturgia. Havia completado sua missão. O túmulo de Padre Henrique fica nos jardins da Igreja Matriz de Nossa Senhora das Graças, sob uma estátua de bronze que o retrata erguendo a hóstia consagrada, o gesto que ele havia feito milhares de vezes, o gesto que havia sido interrompido pela morte e retomado pelo milagre. Peregrinos ainda vêm de todo o mundo. Deixam flores, acendem velas, rezam por intercessões. Muitos relatam curas, conversões, graças recebidas. O processo de canonização foi iniciado, e embora a Igreja seja cautelosa e metódica nesses assuntos, poucos duvidam do resultado final. Mas talvez o maior legado de Padre Henrique não sejam os milagres, as curas, ou mesmo sua própria ressurreição temporária. Seja a mensagem que ele deixou. Uma mensagem sobre a missa, não como ritual vazio ou obrigação social, mas como encontro real com o divino. Uma mensagem sobre a morte, não como fim aterrador, mas como porta para algo infinitamente maior. Uma mensagem sobre a vida, não como acúmulo de posses ou conquistas, mas como oportunidade de amar e servir. Na base de sua estátua, há uma placa com as últimas palavras que ele disse publicamente. Cada missa é um milagre. Cada momento de comunhão com Cristo é uma antecipação do céu. E para os milhares que o conheceram, que assistiram às suas missas, que testemunharam seu milagre ou ouviram sua história, essas palavras não são apenas uma frase bonita. São a verdade. Uma verdade que Padre Henrique Augusto de Lima viveu, morreu, ressuscitou e morreu novamente para proclamar. E uma verdade que continua transformando vidas, muito depois que ele partiu para o lugar de luz que o esperava.